Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." Ele perguntou: "E o que foi?" Eles disseram: "As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Olá, minha irmã e meu irmão. Eu sou o pastor José Roberto Cristofani. Quero falar com você sobre a pós-ressurreição. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Quais as consequências, quais os resultados e quais os encaminhamentos de Jesus ressurreto antes de ascender ao céu? Você já viu nas aulas anteriores o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E exatamente nós vamos falar sobre esse período que a ressurreição traz para a vida da igreja. É o alvorecer da comunidade cristã sobre o tema que nós vamos falar. Esse despertar, esse encaminhamento de Jesus que dá aos seus discípulos e as consequências disso para a comunidade. Eu vou me basear no texto de Lucas, Lucas capítulo 24. Eu selecionei alguns versículos de um texto bem conhecido, que é o texto dos discípulos a caminhos de Emaús. E eu vou ler o trecho que vai do verso 25 ao verso 32, que nos interessa propriamente nesta aula. Eu vou ler na edição revista e atualizada do Almeida. Então lhes disse Jesus: "Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse trecho do Evangelho de Lucas é a continuação da mensagem que começa no verso de número 13, quando Jesus se põe a caminho com 2 discípulos que vinham de Jerusalém em direção a Emaús. Eles estão tristes, estão consternados, abalados, abatidos e até certo ponto
decepcionados com a morte de Jesus, com o que tinha ocorrido em Jerusalém, com a morte, a crucificação, a paixão de Cristo, como nós dizemos. E Jesus se põe no meio deles e vão então caminhando os três e conversando sobre os acontecimentos. E Jesus, nesse momento de caminhada com seus discípulos, diz: por que estás tão triste? Por que estão com o coração abatido? Certamente que Jesus pôde ver no semblante dele, provavelmente cabisbaixos que vinham. Então eles perguntam: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? E eles narram então aquilo que tinha acontecido, que vocês já viram nas aulas anteriores, a semana da Páscoa, o sacrifício de Jesus, o seu sofrimento, sua paixão e a sua ressurreição. Agora nós estamos adentrando no alvorecer da comunidade. Jesus entra no túmulo e sai ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, com a sua luz esplendorosa. É um novo alvorecer, um novo começo para a sua comunidade de discípulos. Lucas enfatiza grandemente a importância da presença de Jesus entre os discípulos, primeiro para as mulheres, e depois para esses dois, e depois para a comunidade inteira de discípulos. Lucas enfatiza três elementos do alvorecer da comunidade cristã. É claro que Lucas está vendo os fatos bem depois do acontecido, mas guarda na sua memória, no seu coração, nas suas pesquisas, o fato de que Jesus tenha dito essas palavras a esses discípulos. E o alvorecer da comunidade cristã tem três marcas muito distintivas, tem três marcas que vão acompanhar a igreja desde o seu nascimento, passando pela época de Lucas e atravessando a história e chegando até nós. São marcas que nos identificam como discípulos de Jesus, como discípulas de Jesus, como comunidade pós-pascal, como comunidade do ressurreto. A primeira característica e marca desta comunidade nascente aparece nos versos 25 a 27, repetindo-se depois no 32. Aqui diz que Jesus explicou as Escrituras, expôs, interpretou e deu aos seus discípulos o verdadeiro significado. Isto é, ele abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Ele fez uma interpretação segundo a palavra que é usada aqui. Este verbo expor significa interpretar. Jesus começa desde os profetas, Moisés e os Salmos, e vai explicando, expondo e interpretando a Escritura a partir da sua pessoa, a partir do evento da sua ressurreição. A primeira marca da igreja, da comunidade de fiéis, é a centralidade, a base na Escritura. É na palavra de Deus, é na Escritura do Antigo Testamento que está fundamentada toda a trajetória da vida de Jesus e depois do Cristo ressurreto. E essa centralidade vai ocupar a igreja nas suas leituras, na leitura devocional, na leitura pública, como, por exemplo, o apóstolo exorta Timóteo posteriormente, aos eventos aqui acontecidos, exorta o jovem pastor a fazer leitura pública da Bíblia,
e ensinar as pessoas. A igreja tem uma marca distinta e essa marca é a fundamentação na Escritura. Já nasce assim, está no DNA da igreja, está no DNA da comunidade, desde o seu alvorecer até hoje, a centralidade das Escrituras. Não apenas a leitura, mas a interpretação. Lucas utiliza a palavra escritura no Evangelho apenas 4 vezes. Uma vez, nos lábios de Jesus, na sinagoga de Nazaré, no capítulo 4, quando Jesus está lendo o profeta Isaías e depois devolve o rolo para as pessoas da sinagoga e diz: hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Esta palavra, Escrituras, aparece 4 vezes no Evangelho de Lucas. A primeira vez aparece no capítulo 4, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré e toma o livro de Isaías, do profeta Isaías, lê publicamente e interpreta, dizendo: hoje se cumpriu essa profecia do profeta Isaías, nesse que aqui vos fala. Jesus diz para a sua audiência na sinagoga. E as outras 3 vezes aparece no capítulo 24, no verso 27, no verso 32 e no verso 45. Então, meu irmão e minha irmã, este alvorecer da comunidade cristã ou da comunidade de Cristo ressurreto tem a sua centralidade na leitura, na exposição e na base das Escrituras Sagradas. Por isso o Antigo Testamento é tão importante, por isso o Antigo Testamento é fundamental para entender não apenas as palavras de Jesus, mas também a sua vida e o seu modo de ver o mundo, que a gente chama de cosmovisão. É uma cosmovisão cristã ou crística, né? No sentido de que Cristo é o mediador dessa Escritura. Então, a primeira marca, no alvorecer da comunidade, é a Escritura, e nós devemos preservá-la, sim, na sua devida importância. Não idolatrá-la, mas buscar constantemente tirar dela os ensinos preciosos, a palavra de fato que entra no nosso coração e transforma. A segunda marca do alvorecer da comunidade cristã é a hospitalidade. Jesus caminha com esses discípulos em um mundo, né, de peregrinação e quando chegam na aldeia de Emaús, Jesus faz menção de passar adiante, ele quer seguir o seu caminho. Mas os 2 discípulos o constrangem, o convencem de permanecer com eles. E Jesus aceita, porque não aceitar um convite tão hospitaleiro desse é uma afronta. Era uma afronta na época de Jesus e ainda hoje é uma afronta você não ceder, né, ao convite, não aceitar o convite de uma hospitalidade como essa. A comunidade cristã nasce, então, sob a marca da hospitalidade, da necessidade do relacionamento de uns para com os outros. Em todo o Novo Testamento, no Antigo também, mas em todo o Novo Testamento, a hospitalidade é uma marca fundamental da igreja. Nós vemos o Evangelho de Lucas, mas também as cartas de Pedro, Hebreus, todos dizendo que somos peregrinos e que temos que acolher uns aos outros. Isso é uma marca distintiva da igreja que deve permanecer. O lugar de culto, que nós chamamos da igreja, o templo, é um lugar de acolhimento, é um lugar de hospitalidade, é a mesma função que tinha o templo na época do Antigo Testamento. O Salmo 23 é prova disso, que Deus, o Senhor, nos acolhe como hospitalidade e habitarei na casa do Senhor por um longo tempo.
Essa mesma hospitalidade marca profundamente a vida da igreja. É na comunidade, no acolhimento, que se dá a comunhão. É aí que Jesus habita, é aí que Jesus está presente. Não é de qualquer forma, numa reunião formal, apenas num culto, mas na convivência mútua, fraterna, na convivência em amor, na convivência que nos permite conhecer o outro. Essa hospitalidade, esse acolhimento é uma pedra fundamental no alvorecer da comunidade. É uma marca distintiva que atravessou, insisto, toda a história da igreja e chegou até nós como uma marca importante e fundamental, da qual nós não podemos abrir mão. E a terceira marca da igreja, e essa é fundamental em todos os seus aspectos, é a comunhão. O texto diz que à mesa, quando eles estavam comendo, Jesus parte o pão e abençoa. E o que acontece? Imediatamente os discípulos reconhecem Jesus pelo seu gesto. Esta hospitalidade gera, então, a terceira marca, que é a comunhão. Os olhos desses discípulos, segundo o verso 16, estavam fechados. Eles ainda não compreendiam e não perceberam que era Jesus que estava com eles até o partir do pão. As palavras que aqui aparecem são as palavras da comunhão, são as palavras da celebração da ceia. Ele partiu o pão e abençoou. E nesse gesto, Jesus foi reconhecido. Essa terceira marca no alvorecer da comunidade cristã, pós-ressurreição, é uma marca que nós celebramos até hoje como sacramento, mas não como um rito formal apenas, mas como um sacramento que nos une em um só Cristo, em uma só fé, em um só Espírito. É interessante lembrar aqui as palavras que aparecem no Evangelho de Mateus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu aí estarei. É claro que em Mateus está em outro contexto, mas pode ser aplicado tranquilamente nesta comunidade, nesta comunhão. Vem os 2 discípulos e Jesus se junta a ele, então nós temos formado aí a primeira comunidade pós-pascal, primeira comunidade pós-ressurreição. E é no alvorecer desta comunidade que nós encontramos Jesus colocado e reconhecido no partir do pão, nessa generosidade. Porque a Santa Ceia não é apenas um memorial, mas é uma celebração da presença de Jesus, nas palavras da tradição cristã, até que Cristo volte. Então nós celebramos a sua primeira vinda e aguardamos, não com ansiedade, mas com confiança, a sua segunda volta. Essas 3 marcas, portanto, estão no alvorecer da comunidade cristã. A centralidade das Escrituras, a hospitalidade, o acolhimento e a comunhão e o partir do pão. Essas 3 marcas revelam a presença de Cristo. Eles não viram Cristo até se tornarem uma comunidade. Enquanto Cristo não se pôs no meio deles, enquanto Cristo não se colocou como o Senhor ressurreto e partiu o pão e abençoou, eles ainda não tinham percebido que era Jesus. E o texto fecha dizendo: não nos ardia o coração quando pelo caminho ele vinha nos explicando, interpretando a Escritura? E dali eles foram para Jerusalém. Dali eles foram anunciar o Evangelho de Jesus, a ressurreição de Jesus. É importante observar que Lucas termina o seu Evangelho
com a ascensão de Jesus, diz pouca coisa sobre o envio e vai escrever um segundo volume, que é o livro de Atos, para então mostrar como essa boa nova se espalhou. Mas antes do envio, antes de começar a missão, antes da evangelização, Jesus se certifica de que o alvorecer da comunidade cristã, pós-ressurreição, tem essas marcas distintivas. Se a igreja continua firmada nas Escrituras, se a igreja continua a ser uma comunidade acolhedora, hospitaleira, se a igreja continua a ser um lugar de comunhão, de bênção e do partir do pão, do repartir do pão, então ela está apta para fazer a sua missão. Antes que essas três características estejam presentes, não é possível ir adiante, não é possível anunciar para as nações, não é possível revelar o Cristo ressurreto que aparece nessas três características. Meu irmão e minha irmã, este é o alvorecer da comunidade cristã. É a luz de Cristo ressurreto que abre os nossos olhos para a Escritura, para a função de acolhimento e para a função de repartir o pão e abençoar as pessoas dentro dessa comunidade. Espero que a Páscoa para você, para a sua família, seja essa celebração, esse reviver do alvorecer da comunidade cristã com essas três marcas. Portanto, certifique-se de que você está vivendo pautado nas Escrituras, está vivendo a hospitalidade, praticando e está desfrutando da comunhão e da bênção de Deus na comunidade. Feliz Páscoa com a graça do Cristo ressurreto. Amém.